Quem é que hoje trouxe a palavra de Deus? Gostaria que você abrisse no livro de Salmos, capítulo 137. Salmo 137. Todos acharam? Quem achou, por favor, coloca a palavra no seu coração. E nós vamos pedir para que o Senhor fale conosco através da palavra dele. Vem, pessoal. Meu Deus, vem nesta manhã, meu Pai, porque Tu és o que nós acabamos de louvar, Senhor. Tu és o nosso alívio. Então venha, Senhor, através da Tua palavra, falar aos nossos corações, não aquilo que o homem deseja falar, não, Senhor, de forma alguma, mas aquilo que o Senhor deseja ensinar, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Paizinho, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Fala, que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos para ver e ouvir daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, esse salmo fala assim, ó. Salmo 137. Nós vamos ler do 1 ao 4. E diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Essa passagem, ela descreve um mito da história, né, de Israel. Momento da história ali do povo que eles estavam passando uma luta muito grande. Eles tinham sido levados cativos e eles estavam na Babilônia. Eles estavam longe das suas terras, longe dos seus, longe do templo, longe de Jerusalém, de tudo. E essa palavra, ela retrata um momento em que eles se assentam junto aos rios da Babilônia. E eles choram. Choram, a palavra de Deus fala que eles choram junto aos salgueiros. Mas o que são os salgueiros? Coloca aí para mim, por favor. Está vendo essa árvore aqui? Bonita, grande. Quem já viu uma árvore parecida com essa? Isso daí, pessoal, é um salgueiro. Olha que árvore grande. E esses salgueiros, né, existiam os salgueiros da ribeira, né, que ficavam ali, do lado dos rios, e o rio alimenta, né, essa árvore cresce, né. E nessa palavra a gente olha essas lindas árvores aí, que eram as árvores da região ali, só que ela tem uma história especial, essa árvore. Existe algo por trás aí dessa árvore. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, lá no Levítico, quando o Senhor, lá em Levíticos, ele falava o quê? Ensinou muitas coisas para o povo de Deus. Se a gente voltar lá um pouquinho, você vai ver que uma vez o Senhor falou isso daqui, ó. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes
recolhido do fruto da terra. Era para o povo fazer isso. O povo, lembra que o povo lá saiu do deserto, lembra? E aí, quando o povo foi ter uma vida com Deus, Deus foi ensinando muitas coisas para o povo. E isso era uma coisa que eles tinham que fazer. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos do quê? Formosas árvores, né? Ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Olha a simbologia dessa árvore. Para pensar na simbologia dessa árvore. Os salgueiros, eles eram as árvores que antes testemunharam a alegria, testemunharam a festa, a dança, cânticos de festa, adoração. Só que agora, os salgueiros, nessa história que a gente leu primeiro aqui, os salgueiros tinham outra função. Eles serviam para quê ali naquela história? Para pendurar as harpas. Porque era assim que eles adoravam o Senhor, né? Com cânticos, com música. Então a harpa, as harpas ali, né? Era o ministério deles, era como eles adoravam. E olha que coisa, os salgueiros que lá atrás, né? Foi testemunho de tanta festa, agora serve para pendurar harpas. Por causa dos problemas que eles estavam enfrentando, então eles decidiram que eles não iam mais louvar. Consegue compreender? Eles estavam passando por um problema, então nós não vamos mais louvar. Só que entenda uma coisa: eles pararam de louvar Deus não porque o inimigo tivesse roubado a harpa deles. Eles pararam de louvar a Deus porque eles estavam tristes. Porque eles estavam tristes. E aí então a gente vai para um grande entendimento quando a gente olha o que aconteceu aqui. O inimigo, gente, ele não precisa destruir a harpa. Ele só precisou roubar a alegria. E o adorador se calou. Foi isso que aconteceu. Ele precisou destruir o adorador, matar o adorador? Ele precisou roubar a harpa, levar a harpa embora? Não. Ele roubou a alegria. E quando a alegria foi tirada, o adorador se calou. Hoje é conquistando impossível pela fé, né? E a gente podia ficar aqui falando de conquista e de como o diabo luta para roubar as nossas conquistas. Mas quando a gente lê essa história, a gente percebe uma coisa aqui. A gente percebe que o diabo, ele não precisa roubar as suas conquistas. Ele precisa? Então, o diabo não precisa roubar as suas conquistas. Ele só precisa roubar a alegria das suas conquistas. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo compreender? Nabucodonosor, que era o rei ali, né? Que levou o povo cativo, ele representa o próprio Satanás, né? O próprio diabo, oprimindo espiritualmente e querendo silenciar o povo de Deus. O diabo tenta fazer isso até hoje. Até hoje, essa é a estratégia do diabo, querer silenciar o povo de Deus. Só que quando eu olho que Nabucodonosor não tomou as harpas de Deus, eu fico pensando,
Eu falo, puxa vida, o povo parou de louvar a Deus, mas ele tinha instrumentos. O instrumento foi roubado? Não. Eles tinham os dons? Eles perderam os dons? Não. Eles tinham os talentos para tocar? Talento foi roubado? Não. Eles tinham os ministérios? O chamado deles? Nabucodonosor roubou o chamado deles? Não. Eles tinham tudo. Tinham tudo. Mas eles não tinham a alegria para adorar a Deus. O inimigo não destruiu a arca, mas ele conseguiu destruir a alegria. E, por sua vez, a adoração foi cessada. É exatamente assim que o diabo trabalha nos dias de hoje. Infelizmente, o diabo, ele continua fazendo a mesma coisa. Você tem que entender o seguinte: o diabo não precisa roubar o seu ministério. Ele só precisa roubar a sua alegria de servir a Deus. E se ele roubar a alegria de você servir a Deus, ele já venceu. Ele não precisa roubar seu ministério. Ele não precisa fazer você, que é um obreiro, por exemplo, deixar de ser obreiro. Ele só precisa que você perca a alegria de servir. Se você perder a alegria de servir, é o suficiente. Olha que coisa. Ele não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa que você perca a gratidão. Se você estiver dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas com o coração cheio de ego, sem gratidão, cheio de orgulho, sem humildade, ele não precisa te tirar da igreja, ele pode te deixar. Não, pode ficar. Se ele te tirar a humildade, ele já venceu. Você consegue entender? Se ele tira de você a gratidão que você tem a Deus, ele já te venceu. Não precisa. Ele só precisa tirar o seu prazer de criá-lo, de orar por ele, de interceder. Ele só precisa que você olhe para os seus filhos e fale assim: ele não precisa tirar os seus filhos. Se ele te roubar o desejo de orar, de interceder, de ensinar os seus filhos para o caminho certo, ele já tocou. Ele já conseguiu aquilo que ele quer e ele já te parou. Você está conseguindo compreender? Quem está? Está conseguindo? O diabo não precisa roubar o seu trabalho. Ah, vou perder meu emprego. Não. Ele só precisa te desanimar. Bota o desânimo em você e ali, se você for desanimado, ele roubou o propósito. Ele roubou ali a gratidão. Tem gente que um dia sonhou: ah, eu quero trabalhar, quero dizer, Deus foi dar um trabalho para ela, ela não, né? Ela não. Tem gente que trabalha. Tem gente que não perdeu o emprego, trabalha. Mas é como se não trabalhasse, porque o trabalho que era para glorificar a Deus, ela não faz como se fosse o Senhor. Ela faz como se fosse qualquer coisa. Ela faz como se fosse uma mera obrigação, não por amor. Então ela trabalha, mas aí o fruto, né, do trabalho não vem, não prospera, compreende? E o diabo nem precisou fazer ela estar desempregada para isso. Como ela não se dedica, ela não se envolve, ela não cresce, ela não vence, e está tudo certo. O diabo. Se você percebeu o que aconteceu aqui, o diabo não trabalha para tirar a conquista em si. Nessa história aqui, ele trabalhou para tirar a alegria da conquista. Poxa vida, gente. Quando a alegria morre, os louvores, eles se calam. Eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é essa daqui, ó. Será que você está pensando em pendurar a sua harpa?
Para pensar. Como aquele povo. Será que você está sendo cristão, que tem um ministério, que tem a vida com Deus, mas você está aqui, ó. Os problemas ao seu redor são tão grandes que você está aqui, eu vou pendurar a harpa, não consigo louvar no meio do problema. Talvez você até já tenha pendurado a sua harpa. Talvez você já até pendurou, falou, desistiu. O que é essa harpa para você? A missão, a sua família, o seu ministério? Que você está pendurando ali, ó, desistindo. Será que você tem deixado de adorar a Deus por causa dos problemas que te cercam? Quando você deixa de adorar a Deus por causa dos problemas que te cercam, nós temos um problema muito sério. Porque os problemas nos cercam sempre. Sabe quando a gente não vai ter problema? Quem sabe? Na glória. Na glória. Na glória. Sem problema. Mas nessa terra nós teremos aflições. O Senhor Jesus vindo para essa terra, Ele não foi ali privilegiado de falar assim, não, o Senhor Jesus ele não vai dar missão. Não. Nessa terra a gente tem aflições. Mas a mesma palavra que fala isso, fala para a gente ter bom ânimo. Fala que Jesus teve bom ânimo, por isso Ele vem vencer. Olha que coisa. O que um dia foi alegria para você e hoje é dor. Olha para pensar, vamos pensar nos salgueiros, né? Nas árvores que testemunhavam a alegria lá atrás e agora se tornaram testemunhas da dor. Olha que coisa, testemunha de alegria, testemunha da dor. Símbolo de festa, né? Nas colheitas, e na outra história era símbolo de angústia, de dor, de tristeza. Que coisa. Salgueiro que era símbolo de festa, agora os mesmos galhos que balançavam para adoração, ao som da adoração lá atrás, agora sustentam harpas silenciosas. Os mesmos salgueiros, a mesma espécie da árvore que viu lá atrás, que se balançava aos sons da adoração, da alegria. Agora, ó, silêncio. Ou seja, o lugar da celebração virou um cenário de dor nessa história. Quando a gente olha essa história, a gente vê que o ambiente de festa virou um memorial de tristeza. E quantas vidas estão exatamente dessa forma? Aí eu te pergunto, qual área da sua vida tem sido esse salgueiro que um dia viu coisas grandiosas e hoje não vê? Será que a sua vida espiritual é esse salgueiro que um dia viu você orando, jejuando, louvando, fazendo a obra? E essa mesma vida espiritual que testemunhou o que você foi, um dia hoje olha para você e vê, você não ora, você não busca, você não louva, você deixa os problemas te abalar, você é desanimado, você não tem vontade. Esse salgueiro é o quê? Esse salgueiro hoje representa que lugar? A sua casa, que talvez um dia viu alegria, festa, aí quando olha hoje só choro, tristeza, briga, discórdia, confusão, violência. Eu falo violência todas, viu? Não é só física não, violência verbal. Talvez um dia a sua casa, que era uma casa onde tinha alegria, talvez você olhe e você se agride dentro de casa, vocês dentro da sua casa. Será que a sua casa é o que um dia testemunhou uma glória e hoje testemunha uma vergonha? O que será? A sua saúde? Talvez um
algo grandioso, você perdeu a fé, desanimou. Poxa, esse salgueiro talvez seja um casamento que um dia lá atrás testemunhou no seu casamento ali algo grandioso acontecer, uma união de duas pessoas que se amam, que prometem que se amam. Aí o tempo passa e aí os problemas vão vindo, a vida é discórdia, aí não tem amadurecimento, e aí as coisas vão se estragando. E quando você vê aquilo que um dia foi algo de glória, se tornou algo de vergonha. Aquilo que um dia testemunhou a glória, testemunha hoje a vergonha. Era isso que os salgueiros faziam ali, testemunharam. Duas situações totalmente diferentes. Talvez alguém aqui esteja exatamente desse jeito. Aquele ministério que antes era prazer lá no começo, hoje é peso. Ai, eu amo uma obra, hoje é peso. Ai, que cansaço, que difícil. E não que não seja difícil. Eu não estou querendo cobrir as dificuldades e os problemas, compreenda. Mas é como você reage. Você consegue entender? Talvez a sua vida que era festa, hoje é choro. O trabalho sonhado, o cargo sonhado, hoje não é carro. O coração que um dia queimou com a presença de Deus, com a unção de Deus, talvez hoje é só cinza. E agora? O inimigo sabe como trabalhar. Você precisa perceber a estratégia do inimigo. Você quer um outro exemplo? Eu vou lá para a história de Gideão. Quem lembra que Juízes, está lá em Juízes 6, não precisa abrir. Eu vou dar um resumão aqui. Nós já falamos várias vezes, né, sobre a história de Gideão. Eu não vou entrar no contexto, né, específico. De forma geral, quando Deus vai até Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. Quem sabe o que é um lagar? Alguém já viu um lagar? Quem conhece o lagar sabe que é muito esquisito. Como assim? Malhar o trigo no lagar. O lagar, ele é um lugar que não era feito para malhar o trigo. Perdão. O trigo, ele era malhado em outro lugar. Ele era trabalhado em outro lugar. Um lugar chamado eira. Agora, o lagar, ele era um espaço de alegria. Alguém aqui já viu assim a imagem, um vídeo de um lugar onde eles colocam uvas dentro e as pessoas pisam? Eu já fiz isso, sabia? Uma vez eu fiz isso. A gente foi num lugar e a gente viveu essa experiência. Uvas, e ali é pisado. Naquela época, né? Era assim que se fazia o vinho. Tinha, né, aquela, hoje que tem, né, maquinários, é tudo diferente, lógico. Mas naquela época era dessa forma que extraía o vinho da uva. Então, o lagar, ele era um lugar onde se colocava a uva para extrair o vinho. Era um lugar de alegria. Era um lugar do resultado, sabe? É o resultado da colheita, o resultado da bênção, a alegria pela colheita. O lagar era esse lugar. E aí, olha que coisa, esse lugar, que era espaço de alegria, né? Que era espaço ali de pisar uvas, da festa, do vinho. Quando a gente olha para a história de Gideão, esse lugar, ele era um lugar de suor, de aflição. O que deveria ser um lugar de celebração, o que deveria ser um lugar ali de alegria, tinha se tornado um lugar de sobrevivência. Por que isso? Porque existiam os inimigos de Deus.
E nessa época, eles pastavam com o povo que eram os midianitas. Vocês estão lembrando? A gente falou já, né? Estão lembrando da história? Quem está? Os midianitas, eles perseguiam o povo de Deus. Ele era o inimigo, né, do povo de Deus ali naquela época. Só que eles eram estratégicos. Eles eram inteligentes. Eles não impediam o povo de plantar. Eles não impediam o povo de viver, de trabalhar. Eles não impediam. Eles deixavam o povo plantar, fazer, cuidar. E aí o que acontecia? Na hora que estava tudo feito, agora é a hora da colheita, é a hora da festa. Agora é a hora da festa. O que eles faziam? Eles vinham e roubavam tudo. Os esforços todinho deles caía por água abaixo. Olha que coisa. Na hora da alegria da colheita, que era o momento de agora festejar, todo mundo plantou, todo mundo viveu, se esforçou, batalhou, conquistou. Agora vamos, é hora da alegria da conquista. Aí na hora da alegria da conquista, o que eles faziam? Vamos levar a alegria embora. Levava a alegria embora. Eles vinham tomar os frutos das suas vidas, levava a alegria embora. Na maioria das vezes, na vida de muitas pessoas, né? Acontece assim. Tem gente que não consegue desfrutar. Sabe, desfrutar das bênçãos. O inimigo, ele rouba a alegria do desfrutar. Olha os midianitas, vai, planta, faz, vive, tal. Na hora de desfrutar, tcharam, aí não tem alegria. Olha que coisa. Tem gente que o diabo rouba essa alegria do desfrutar. Quem aqui já ouviu uma frase que fala assim: um dia orei por algo que tenho hoje? Quem já? É uma frase comum, né? Quem já viu essa frase? Um dia eu agradeço a Deus por algo que eu tenho hoje. Um dia eu orei para... Por quê? Um dia eu orei para ter aquilo que eu tenho hoje. Essas frases aí é muito comum, não é? Muito comum. O pessoal vive falando aí: um dia eu orei para algo que eu tenho hoje. Você já orou para algo que você tem hoje? Você já orou para algo? Você consegue olhar para a sua vida e identificar assim, um dia eu orei para ter isso? Alguém? Levanta a mão. Levanta a mão. Todas as pessoas. Todas as pessoas já oraram para ter algo que hoje tem. Tem gente que recebeu muitas coisas. Tem gente que está triste porque ela olha, porque ela recebeu e ela fala assim: minha vida é tão difícil que eu nem consigo me alegrar com isso. Tem gente que se alegra com o que ela recebe. E existe outro time de pessoas. O time de pessoas que não consegue se alegrar. O time de pessoas que nem consegue perceber que Deus acrescenta um monte de coisa para a vida dela, porque ela está tão focada nos problemas que ela não valoriza, ela não agradece, ela nem percebe. Vou dar um exemplo. A gente está aqui já quase no final do ano, não é? Praticamente falta o quê? 2 meses. 2 meses. E aí o que acontece? Muita gente fez planos. Quem aqui fez planos no final do ano passado, no começo do ano, no meio do ano, durante o ano? Quem fez planos? Você fez? Eu fiz também, muitos planos. Muitos planos
vai ficar para os próximos anos, para os próximos meses. É assim que funciona a vida. Nem tudo que eu planejei saiu exatamente assim, ó, como eu pensei. Só que eu não posso ficar deprimida por algo que eu ainda não conquistei, por algo que eu ainda não alcancei, e me esquecer de desfrutar de tudo, todo o resto, tudo que eu alcancei. Aí tem gente que fala assim, não alcancei nada, porque ela resume conquista como um carro e uma casa. Então se ela não conseguiu nada. É pobre mesmo. O pobre. O pensamento pobre é desse. É você resumir as bênçãos só no físico. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, caramba. Eu olho para a minha família e falo, minha filha está viva. Uau. Minha filha está viva. Eu atendi um cliente que não estava com a filha viva. Não estava. Meu Deus. Quando eu olho, por exemplo, poxa, eu estou saudável. Eu estou saudável. Olha aí. Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado até aqui. Os médicos falaram, estamos com 7 anos à frente, 7 anos de idade. Aí eu vou permitir ficar triste, pendurar a minha arma, porque eu passo pelo problema Deus, sério. Eu posso ser desse jeito? Pendurar minha harpa por causa de um problema? Que sim, eu passo por problemas também. Sim, tenho lutas a vencer também. Tenho vontade de chorar às vezes também. Tudo bem. Tudo bem eu chorar. Mas eu não posso pendurar minha harpa. Porque eu não posso trocar minha adoração pelo choro. Eu posso chorar adorando, mas não trocar a minha adoração pelo choro. Você compreende isso? Quanta gente vive uma vida infeliz porque ela está ali, só focada. Poxa, mas eu trabalhei tanto. E quantos dias desse ano você não alimentou os seus filhos? Não, todos os dias eles comeram. Quem é que alimentou seus filhos todos os dias desse ano? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que alimentou sua casa, não faltou o melhor na tua casa. Você foi lá, trabalhou e Deus entregou. Aí você vai ficar triste. Você vai ficar triste com um problema. Aí tudo aquilo de bom, tudo aquilo que é maravilhoso, você deixa de usufruir. Aí a alegria de você estar vivo é anulada por causa dos problemas que te jogam para baixo. Pastora, teve uma coisa que não deu certo a mim. Puxa vida, era para eu ter conquistado tal coisa. Teve um pastor, não conquistei. Cuidado. Cuidado, porque aquilo que te incomoda, te controla. Repete. Aquilo que me incomoda, me controla. Se você vive insatisfeito, essa insatisfação te torna ali uma vida, te destrói, torna a sua vida um caos. Cuidado. Cuidado com a insatisfação.
Porque às vezes eu vejo as pessoas anulando a bênção de Deus por causa de uma coisinha, de outra coisinha, uma coisinha. Ela anula todo o resto. Ela pendura a harpa como se ela não tivesse, como se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz, não tivesse entregado para ela a salvação, que é a maior vitória, o maior presente que ela podia conseguir. Ela pendura a harpa e fala: então, vou desistir, estou cansada. Minha fé está fraca. Cuidado, tome cuidado. Já pensou se por causa dos problemas eu pensar assim: bom, eu não vou mais pregar. Eu lembro que quando eu estava passando pelo meu tratamento, Deus fazia questão. Hoje é um culto de prosperidade. Então nós vamos pregar o quê? Cura. Hoje o culto é de testemunho. O que vai ser pregado? Cura. Hoje é o culto do dia dos namorados. O que vai ser pregado? Cura. Deus fazia questão. Não, você vai pregar cura. Eu sei, não, mas eu não tenho cura. Olha aí, ó. Ainda bem que eu não pendurei a árvore. Porque senão a cura não tinha me alcançado. Olha que coisa. Não pendurei a harpa. E olha que tinha dia que eu falava assim: hoje deu uma cansadinha aqui. Tinha dia que a gente falava: ai, hoje cansou. Hoje cansou. Quantas vezes tomava quimioterapia, chegava aqui, ó. Mas vamos fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Pô, eu estou viva. Aí eu vou deixar de pregar, vou deixar de glorificar, vou deixar de adorar. Vou nada. Porque se eu parar, aí o diabo não me matou, mas aí ele roubou a minha alegria, então deu a mesma coisa. Se ele roubar a minha alegria de viver, o objetivo final foi alcançar. Para pensar assim, ó. Vira uma pessoa do seu lado e fala assim, ó. E se agora a gente fizer diferente? Pergunta aí, fala para a pessoa assim. E se dessa vez a gente decidir fazer diferente? Talvez você já tenha pendurado aí. Mas e se dessa vez você decidir que vai ser diferente? E se você se negar e se entregar? Será que você não vai ter um outro resultado no final? Se a gente se negar e perder a alegria por causa do problema, se a gente tiver essa reação, como será que vai ser o nosso resultado? Se a gente fizer diferente, e se ao invés de desistir, como talvez você tenha feito 1 milhão de vezes, você passar a lutar? E se ao invés de não acreditar, como você fez muitas vezes, você passar a acreditar, ter fé, confiar? E se a gente for grato pelo que a gente tem, quando a gente luta para ter aquilo que a gente ainda não tem? O que pode acontecer? Não vai ter um dia que você vai ser feliz. Porque todos os dias serão dias de felicidade. Não vai chegar o dia que você vai ser feliz. Todos os seus dias serão dias felizes. Deus quer que todos os seus dias sejam felizes. Ele não quer que você fale assim, ó, quando eu fizer tal coisa, conquistar tal coisa, ser tal coisa, eu vou ser feliz. Você consegue entender? Deus quer que você tire a sua harpa do galho. Deus quer que você tire a harpa do galho. Volta a adorar. E quando você decidir adorar no meio da dor, a coisa é diferente. Ah, mas a situação é difícil. A terra também é estranha lá, gente.
não estava lá para ouvir? Os ouvidos do Senhor não estavam atentos? Mesmo no meio da dificuldade? Por que eles achavam que não? Por que a crença deles era resumida só quando era do jeitinho como eles queriam? O povo vai, é estranha, mas era exatamente ali que Deus queria ouvir o louvor, para dar a sorte daquele povo. Porque a Babilônia, quando a gente vai estudar a palavra, a gente vê que a Babilônia foi um momento que o povo estava distante de Deus. E ele foi tomado, esse povo, ele precisou ser moldado, buscar Deus de verdade, ter um encontro com Deus, saber que eles eram dependentes de Deus, era um povo muito difícil. Por isso que eles estavam passando por tudo que eles estavam passando. Mas até nas lutas tinha lição, gente. Na nossa vida é assim. Às vezes a gente precisa passar por alguma coisa e a gente fala, mas por quê? Mas até na luta tem lição. Até na dificuldade tem lição. Foi assim que aconteceu lá. O povo precisava melhorar. O povo cedia para um deboche assim. Porque quando, só um parecer aqui, quando eles falam assim, cante pra gente aí os louvores que vocês cantavam, não pense você que aquele povo estava motivando, louva, louva. Os inimigos ali que capturou eles, não estavam assim, não, louva o seu Deus maravilhoso, você precisa louvar. Quando eles mandaram louvar, aquilo na verdade era um deboche. Era um deboche. Por que vocês não louvam? Louvam. Vamos se alegrar. Louvam como vocês louvavam lá o Deus de vocês. Às vezes o diabo faz isso, né? O diabo vira para você e fala assim, a sua vida, outra coisa precisa mudar ainda. Mas não dá certo, não está dando certo. O diabo está rindo às vezes. E aí você vai fazer o quê? Vai ceder? Porque por muito tempo o povo cedia. O povo não podemos louvar. É louvar no meio da dor, é louvar no meio da luta. Louvar em terra estranha significava declarar, eu adoro por quem Ele é. A gente tem um louvor, inclusive, né? Eu gosto muito desse louvor. O dia que a gente estava cortando meu cabelo lá em casa, as meninas estavam filmando e elas colocaram esse louvor. Que a gente não adora Deus pelo que Ele faz. A gente adora pelo que Ele é. Mas Ele não faz maravilhas? Faz. Fez aí. Mas eu preciso adorar a Deus por quem Ele é. Adorar em terra estranha significava isso. Mesmo que a situação esteja difícil, estranha aí, você vai adorar pelo que Ele é. Depois você vai adorar pelo que Ele faz. Mas primeiro você precisa adorar pelo que Ele é. Adorar em terra estranha significa mesmo sem entender, eu ainda confio. E aí? Algumas coisas a gente não compreende. Será que a gente confia? Deus está nos chamando para a confiança. Adorar em terra estranha é mesmo no meio das lágrimas, eu ainda canto. O Senhor é meu Deus, mesmo no meio da dificuldade. Mesmo vivendo um momento que te deixa triste, é você não permitir que a alegria da sua salvação seja roubada pelo inimigo. Você consegue entender isso? Adorar quando está tudo bem, gente, não exige fé. Qualquer um adora quando está tudo bem.
Ele adora em qualquer momento. A adoração que move os céus, faz o inferno se calar, é no momento da dor, que a gente está ali. É a dor, mas a ação. Adorar, ação. Vocês acordaram, né? Que eu vi que uma galera aqui veio no sono. É você entender que pode vir a dor, mas a ação de buscar Deus, de ser de Deus, de confiar, não vai deixar de existir, gente. Não vai deixar. Você precisa compreender, você precisa escolher, decidir ser diferente. Porque o mesmo Deus que viu o povo pendurar as armas, foi o Deus que trouxe eles de volta a Sião. Você acha que Deus não está trabalhando? Cuidado para você não se envergonhar. Uma vez eu ouvi essa frase num momento muito difícil que eu estava passando no meu tratamento. E eu coloquei isso no meu coração. Imagina se eu não creio. Quando Deus me curar, a vergonha que eu sentiria. Você consegue entender? Você não creu e você recebeu a cura. Você vai receber envergonhado. Porque você fala assim, caramba, eu nem acreditava. Eu coloquei isso no meu coração. Eu falei, não, Deus, eu não quero receber a cura envergonhada por não ter acreditado. Eu não coloquei isso no meu coração. Eu queria receber a cura, confiando que Ele era Deus, para poder testemunhar o nome dEle. A minha postura mudou. E a minha postura estava assim, bora lá. Você consegue entender isso? Entenda isso. Mesmo Deus que viu o povo lá pendurar as armas, fez com que o povo saísse de Sião. Quando eles voltaram cantando e louvando. E eles precisaram mudar muito, né? Para voltar. E olha o que essa palavra fala. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Sabe uma pessoa quando realiza um sonho? Quem já viu uma pessoa assim, tipo, será que tinha alegria ali, gente? Então a nossa boca, o que aconteceu? Se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Pelas quais estamos alegres. Olha aí. Deus ia fazer. Deus fez. Deus faz. E é lindo quando a gente recebe uma conquista enorme, uma bênção, uma prospera e tal. É maravilhoso. Mas o nosso louvor não pode só estar no momento da alegria. O nosso louvor não pode estar só lá. Em todo momento. Aqui o coração se alegrou fácil. Mas o coração se sentir alegre no meio de uma situação triste é mais difícil. No meio de um momento triste. Aí é difícil de você orar. Mas Deus nos chama para a gente
fazer isso. Gente, a harpa não foi perdida. Foi apenas esquecida em muitas situações. O dom não foi arrancado, apenas silenciado. Agora é hora da gente tirar a água do galho e voltar a fazer o que a gente tem que fazer. Voltar a fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Voltar. Eu te trouxe aqui hoje para lembrar. O inimigo não tomou sua harpa. Ele não destruiu o teu chamado. O inimigo não anulou o seu propósito. Você só precisa escolher. Ele só tentou te convencer de que não vale a pena o seu propósito. Mas Deus quer transformar o salgueiro da sua dor na sua vitória. Amém, pessoal? Amém.